De volta, hoje estamos falando sobre economia e você já sabe que pode mandar sua participação. Mande sua pergunta para o nosso convidado, o professor Leovigildo Cavalcante, economista, que está conectado com a gente no programa de hoje. O Twitter para você mandar sua mensagem é @cenapoliticotcm. facebook.com/cenário político TCM. Tem também o WhatsApp 88028979 e o Instagram @cenário político TCM. Você pode mandar aí sua pergunta. Já temos uma pergunta aqui interessante, não sei se o professor vai querer responder, mas a gente vai fazer. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte para começar. Os dados de 2 de setembro, casos confirmados 62.430, número de mortes está em 2.272, 3 nas últimas 24 horas. Casos suspeitos são 26.338 e mortes ainda por investigação para confirmar se foi Covid ou não, 217. A ocupação dos leitos está a seguinte: aqui na região oeste, 34%, em Pau dos Ferros, 90%, região metropolitana de Natal, 49%, na região Seridó, 60% e lá na região do Mato Grande, 100%. A fila de espera por UTI agora no comecinho da noite estava com 2 pacientes e a fila de espera de pacientes com perfil de UTI aguardando por transporte estava com 2 pacientes também. Nós temos os dados dos municípios aqui da região oeste, começando pela capital, aí como base, um exemplo, número de confirmados lá na capital, 22.477, número de mortes, 967. Aqui em Mossoró, 6.200 casos confirmados e 218 mortes. Apodi, 1.660 confirmados e 25 mortes. Em Açu, 1.386 casos confirmados e 52 mortes. Lá em Caraúbas, 333 confirmados e 5 mortes. Felipe Guerra, 150 confirmados e 4 mortes. Governador de Cerrosado, 128 casos confirmados e 3 mortes. E nós temos Upanema, 202 casos confirmados e 8 mortes. Só lembrando aí, registrando, pessoal, que esse número de mortes aí do município de Caraúbas não está registrado lá nas redes da prefeitura, não. Esses dados são do boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP. Ela é divulgada diariamente. A questão que está aí, não está batendo, é a comunicação entre a Prefeitura de Caraúbas e o governo do estado, mais especificamente a CESAP. Então, vamos ver como é que resolve essa questão aí para o denominador comum, para ajeitar e colocar o número correto de mortes. Estamos usando os dados oficiais do governo do estado. E a gente tem aqui, pessoal, uma participação do João Paulo Marques. João Paulo, agora João Paulo gostou, porque a gente já está praticamente dentro da campanha eleitoral e agora ele se animou, já fez uma pergunta aqui. Ele gosta da política eleitoral. Também gosto, viu, João Paulo? Ele diz o seguinte: eu não sei se você comentou no início do programa, mas a candidatura de Cláudia Regina, o TSE liberou. Hoje, os blogs noticiavam que Alisson deixaria sua pré-candidatura para apoiar Cláudia. Até se cogitou Larissa Rosado como vice ou Genivan Vale. Onde isso procede? Ninguém sabe, João Paulo. Notícias de bastidores que nasceram ali na própria Câmara Municipal na manhã de hoje. Não sabemos de onde vem, se procede ou se não procede. Fato é que Cláudia Regina e Alisson Bezerra, eles têm a mesma faixa de eleitores. As duas candidaturas dividem a mesma faixa de eleitores. Se juntar as duas candidaturas, une essa faixa de eleitores. Cláudia Regina tem tido um desempenho muito bom nas pesquisas. Alisson Bezerra também. Então, Genivan Vale já tinha sido ventilado também nos bastidores como um possível nome, um dos nomes que estava sendo conversado para ser vice de Alisson Bezerra. Se Alisson Bezerra abriria mão de uma candidatura, ou como cabeça de chapa ou como vice,
para deixar um espaço ali no seu partido, de um espaço secundário de vice, de candidato a vice, para ele cavar aí uma possibilidade para 2022, pode ser que aconteça. Mas pode ser que ele não queira abrir mão desse protagonismo e essa conversa não tenha fundamento nenhum. A questão de Larissa Rosado também, não sei onde procede, viu, João Paulo? Mas a gente vai continuar acompanhando, vai ter muito bastidor daqui para o final dessas convenções. Tem também as conversas que são plantadas, né? Daqui para o final a gente traz para você mais informações sobre este assunto. E vamos continuar aqui com o professor Leovigildo Cavalcante, economista, que está conversando comigo. Professor, tem como reduzir a pobreza, os índices de pobreza no nosso país, neste momento, sem auxílio emergencial? Existiria um outro caminho? Bom, nós não estamos falando em diminuir a pobreza, nós estamos falando em socorrer uma população vulnerável. Isso é o que está em jogo. Porque para diminuir a pobreza significa gerar empregos, gerar renda, dar dignidade a essas pessoas para que, desta forma, elas possam sair, digamos, desse risco de vulnerabilidade, inclusive vulnerabilidade alimentar. Então, é importante dizer de que esse auxílio, ele não serve para acabar a pobreza, ele serve para diminuir, para mitigar os problemas causados, entre elas, pela distribuição de renda, pela falta de oportunidades, pela diminuição de empregos gerados. Para que você tenha uma ideia, Carol, fazendo uma análise de março até os dias de hoje, em março nós tivemos cerca de 20 mil empregos gerados a menos do que os demitidos. Em março, chegamos a cerca de 950 mil postos de trabalho fechados. Em maio, 350 mil. Quando foi em junho, tivemos ainda 11 mil empregos negativos que foram deixados de ser gerados. E aí a gente tem julho como o início da retomada da economia, sendo gerados 131 mil postos de trabalho a mais do que os números de demitidos. Mas, mesmo assim, se a gente for analisar do período do início da pandemia para cá, ainda temos cerca de 1.100.000 pessoas que perderam os postos de trabalho e não foram recuperados. Então, para se sair, digamos assim, da pobreza, para se sair digamos assim, dessa dificuldade ou vulnerabilidade econômica, tem que se gerar emprego e não através de benefícios ou auxílios. Isso simplesmente, como dizia Luiz Gonzaga, ou você mata o cidadão de vergonha ou vicia o cidadão. Então, o melhor caminho, sim, é gerar políticas que possam criar empregos e gerar renda. E uma coisa que eu acredito que seria de fundamental importância seria a questão, através principalmente de recursos como a gente tem do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalho, de criar oficinas, de criar locais onde você possa qualificar aquela mão de obra que, no caso, tanto perdeu o emprego, quanto aquelas pessoas que desejem ter um ofício. Então, é através disso, de treinamento, de qualificação de mão de obra e possibilitar de que essas pessoas ingressem no mercado de trabalho. Por uma questão bem simples, emprego ou trabalho existem. O que falta são pessoas qualificadas para ocupar, muitas vezes, esses postos de trabalho. Professor, você falou aí na questão do trabalho, a gente trazendo nossa realidade aqui para o Rio Grande do Norte, agora com esse anúncio da saída, em parte,
da Petrobras. A maior discussão entre quem defende a medida anunciada pela estatal e quem é contra é a questão dos empregos, como a produtividade não deveria, segundo quem é contra, ser tão grande quanto a produtividade que esses campos já tiveram em um dado momento aqui no Rio Grande do Norte. Portanto, também a geração de empregos não seria a contento do que já existiu também aqui no Rio Grande do Norte. Qual é o posicionamento do senhor? Bom, meu posicionamento é dado basicamente em questões técnicas, certo? A gente já vem verificando de que a Petrobras vem num processo de desinvestimento. Eu não estou falando de 4 anos, 5 anos, não, estou falando de 10 anos para cá. Então, boa parte do seu operativo, ela já vem sendo deslocada para outros centros de produções. Então, para que você tenha uma ideia, Carol, já tinham sido vendidas, leiloadas, cerca de 46 concessões. Essas 46 concessões foi um sucesso em termos de leilão. E para que você tenha uma ideia, existem determinados locais aqui, entre eles o Riacho da Forquilha, que foi comprada essa concessão por uma empresa particular do Rio Grande do Norte, que já conseguiu ter mais ou menos um aumento de produção em torno de 30%. E aí, por incrível que pareça, essas empresas, quando é muito pulverizada a questão da compra dessas concessões, você tem uma maior capilaridade desses recursos. Estamos falando, Carol, de 98 municípios no estado do Rio Grande do Norte, que produz ou petróleo ou que produz gás. E tudo isso significa de que essas empresas que vão vir, né, vão estar investindo em uma área que já viu um processo de desinvestimento da Petrobras. Quando a gente fala da saída da Petrobras, todo mundo já coloca a mão na cabeça e diz, ela vai fechar os portões, vai botar cadeado e vai ir embora. Não é assim. Até mesmo porque você tem equipamentos, você tem maquinários que precisam de uma manutenção e de estar funcionando para que esteja em boa situação para venda. Porque você tem, por exemplo, imagine todas aquelas tubulações de uma hora para outra você deixa de bombear o petróleo. Obviamente que tudo aquilo vai ficar estragado. E aí a gente vai tendo a questão de refino, a questão de armazenagem, de transporte, a questão relacionada à logística. Então, é uma série desses pontos. Quando a gente está falando na saída da Petrobras, a gente está saindo que serão abertas mais 23 concessões, sendo dessas 26 concessões, 23 terrestres e 3 marítimos. E a gente está falando de 4 complexos. A gente está falando do complexo Clara Camarão, que tem, inclusive, a refinaria de gás e petróleo. A gente está falando do campo de Ubarana, está falando do campo de Alto do Rodrigues e está falando do campo do Amaro. Então, são esses 4 centros que vão estar postos e dispostos em torno de 26 concessões. E aí é interessante, para que você tenha uma ideia, por que não tão interesse grande da Petrobras continuar produzindo? Primeiro, o custo da Petrobras é quase 3 vezes mais do que uma empresa particular para tirar o mesmo petróleo. Por incrível que pareça. Aí você diz, mas por que tudo isso? Porque essas empresas, além de terem a tecnologia, elas regulam, funcionam, digamos assim, a extração desse petróleo, o refino, entre outros, com outras técnicas que não necessita tanto o pessoal quanto a Petrobras. E aí, quando a gente está falando em termos de emprego, a gente está falando em torno de 6.437 funcionários. Desses, 4.200 terceirizados, né? Então, é somente para dizer que as concessões anteriores geraram em torno de investimento aqui para o Rio Grande do Norte 2,1 bilhões de reais. Então, quando eu estou falando em termos técnicos, veja que eu fiz todo um levantamento em termos de dados, em termos de números e o que isso vai significar para a economia. Então, sim, sou favorável de que seja ocupado esse nicho pelo setor privado.
Professor Leovigildo Cavalcante, quero agradecer muito a disponibilidade de conversar comigo aqui no cenário político de hoje. Nosso tempo já está esgotado. Obrigado a todos e uma boa noite aos telespectadores. Obrigado pelo convite e uma boa noite, Carol. Obrigada mais uma vez, professor Leovigildo Cavalcante. Quero mandar um alô para o João Arthur Dantas, que está nos acompanhando de Natal. Muito obrigada pela audiência todos os dias aqui no cenário político. A você, muito obrigada pela sua participação, audiência. Tenha uma ótima noite. A gente se encontra amanhã, 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM. Até lá.